Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui nessa aula, na verdade, eu estou gravando os conteúdos de volta dessa semana de aula, a primeira semana de aula remota que a gente teve, que foi referente ao dia 17 e 19 de março, porque por algum motivo, os meus arquivos do Zoom, né, que foi quando a gente teve a nossa aula online, online, e a gente gravou a aula pelo aplicativo do Zoom, mas por algum motivo deu um problema no arquivo. Então, para quem não pôde assistir a aula não ficar perdido, eu estou gravando só o conteúdo mesmo para postar para vocês aqui no YouTube e ficar mais fácil. Então, vamos retomar lá. A gente tinha conversado na nossa última aula presencial sobre a teoria da demanda, e aí a gente também falou um pouquinho da oferta e do equilíbrio de mercado. Então, a gente estava começando pela demanda e a gente ia continuar falando do resto na sequência, né? Então vamos lá. Teoria, vamos retomar um pouquinho, né? Sobre a teoria da demanda. Bom, a demanda, a gente pode ter uma demanda individual, que vai ser essa quantidade, né, de um bem ou de serviços que um consumidor deseja comprar durante um determinado período de tempo. Essa demanda individual é tudo que a gente deseja comprar, né? Tudo que é a quantidade de bens ou serviços que a gente quer comprar no mercado durante um período de tempo que a gente está analisando. Então, a gente não pode esquecer dessa questão do período de tempo. Na economia, a gente analisa tudo tendo em vista períodos de tempo. Se eu estou falando de demanda e que demanda individual é isso, eu também posso deduzir que a demanda do mercado vai ser a soma das demandas individuais. Então, eu estou falando que a demanda de um mercado catarinense, por exemplo, ela vai ser a soma da demanda de cada indivíduo catarinense que mora no território aqui de Santa Catarina. Então, essa é a minha demanda de mercado, que é a soma das demandas individuais. Legal a gente saber essa diferença, tá? Bom, quando a gente fala de teoria elementar da demanda, a gente tem como se fosse uma lei, né? Uma regra básica, assim, que diz que a quantidade demandada ela é inversamente proporcional ao aumento do preço. Então, se aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. E o inverso também acontece. Se diminui o preço de um produto, a quantidade demandada dele tende a aumentar. Então, essa é uma leizinha básica sobre a demanda. Bom, beleza, até que beleza, entendi o que é demanda, mas quais as variáveis que influenciam ela, né? São essas que estão nessa fórmula aqui, que está falando para a gente que a demanda de um produto X qualquer, ela é função, ou seja, ela varia, ela depende de algumas variáveis. Então, a demanda de um produto, ela vai depender do preço do próprio produto, do preço dos outros produtos que são relacionados, podem ser, por exemplo, produtos substitutos, produtos complementares. Ela também vai depender da renda do consumidor, o aumento de renda ou queda de renda. Ela também vai depender do gosto, da preferência de cada consumidor. Então, essas quatro variáveis são as variáveis em que afetam a demanda, a quantidade demandada de um bem. Para fins de estudos dentro da economia, a gente diz que a gente olha para cada variável dessa isoladamente. Então, a gente olha para uma, escolhe analisar ela naquele momento e deixa as outras de lado. A gente diz que a gente deixa as outras constantes, a gente não mexe nelas. Isso tem um nome na economia. Isso se chama hipótese ceteris paribus, que é isso que está escrito aqui nessa última frase aqui desse slide, né? Hipótese ceteris paribus. Ao pé da letra, ela quer dizer tudo mais constante. Então, se eu escolhi analisar a demanda de um produto sendo afetada apenas pela renda do consumidor, eu vou olhar só para a renda afetando a demanda. E vou deixar as outras três variáveis aqui de lado. Então, eu vou dizer que eu vou olhar para a demanda de um produto tendo influência da renda do consumidor, ceteris paribus. E aí eu sei que eu estou olhando só para a renda e deixei o resto constante. Isso é bem, bem importante quando a gente fala de análise de mercado, análise econômica. Bastante relevante. Vamos continuar.
Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai analisar cada uma dessas variáveis que afetam a demanda, cada uma das 4, né? A primeira delas é a relação entre a quantidade demandada e o preço do próprio produto. Então, a gente vai dizer que a demanda de um produto X, qualquer que a gente esteja analisando, ela vai ser função do preço do próprio produto. Então, eu sei que aqui, ó, tá me mostrando por essa fórmula que a demanda do produto X está sendo analisada só pelo preço do próprio produto. E o resto está constante, ceteris paribus. Até aí, beleza. Vamos lembrar daquela regrinha básica que a gente viu, né? Da relação inversa entre preço e demanda. Então, se aumenta o preço, diminui a demanda do produto. E se diminui o preço, aumenta a demanda do produto, né? A gente viu lá no primeiro slide. E com isso, a gente vai começar a montar os gráficos que ajudam a gente nessa análise. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar o gráfico para ver a curva da demanda. A curva da demanda vai mostrar a relação entre preço, no nosso eixo vertical, e quantidade, nesse caso, quantidade demandada do produto X no eixo horizontal. Sempre, 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 sempre vai ser assim. Vai ser preço no eixo vertical e quantidade no eixo horizontal. A gente chama isso de gráfico base. É a base para todos os nossos gráficos aqui na nossa disciplina. Então, a gente não pode esquecer. Preço no eixo vertical e quantidade no eixo horizontal. E aí, essa curvinha aqui é o que a gente chama da curva de demanda, né? Como que a gente desenha ela no gráfico? A gente vai ter uma relação, uma escala de demanda. Então, a gente vai ter aqui, nesse quadrinho, nessa tabela, preços e as respectivas quantidades que são demandadas, dado um preço específico. Então, eu vejo aqui que se o preço, vamos chutar aqui uma bala. Se o preço de uma bala é 10 centavos, quando o preço está 10 centavos, a gente demanda 20 unidades de bala. Se o preço da bala sobe para 25 centavos, opa, subiu o preço, a gente vai comprar menos. Então, eu diminuo a quantidade demandada para 15. Se a bala sobe para 15 centavos a bala, a gente compra menos ainda. Então, cai a quantidade demandada para 10. E assim por diante. O que eu faço com essa tabelinha aqui? Eu vou colocando no gráfico. Então, ó, 10 centavos, cadê o preço? Mais ou menos aqui, né? 10 centavos. A gente tem uma quantidade demandada de 20. Então, eu vou lá no 20 e boto um pontinho lá. E depois que eu tiver com todos os meus pontinhos no gráfico, eu desenho a minha curva aqui. A gente treinou isso, tem exercícios lá no Google Classroom para vocês fazerem, tá? Para quem ainda não fez. Beleza, vamos para a nossa segunda análise da segunda variável que afeta a demanda. Aqui a gente está chamando de PI, que são os preços dos outros produtos. Então, estou analisando a relação entre a demanda e o preço dos outros produtos. Aqui, a gente tem o que a gente chama de... antes, vamos começar pelo geral, depois eu entro nos específicos. Deixa eu abrir aqui. Então, olha lá. Vamos pensar em um produto tipo gasolina e álcool, etanol, né? Que são produtos que são substitutos. Então, se sobe o preço da gasolina, vamos falar que a gasolina é esse PI aqui. Se sobe o preço da gasolina, a quantidade demandada de álcool, DX aqui vai ser a demanda por álcool, por etanol, vai subir. Mas então não tinha aquela relação inversa, prof? Não, aqui a relação ela vai ser direta, porque eu estou tratando do preço de outros produtos afetando o produto que eu estou analisando. Então, se aumenta o preço da gasolina, aumenta a demanda de álcool. A gente deixa de pôr gasolina no carro e bota álcool. Como que eu mostro isso? Mostro aqui nesse gráfico da direita. Vamos ver o gráfico. Ó, tem o preço no eixo vertical, quantidade no meu eixo horizontal. Tenho o preço aqui, a gente está representando aqui o preço do etanol, tá? Então, o preço do etanol está aqui, e essa aqui é a primeira quantidade de etanol. E então, a gente tem essa primeira curva aqui que a gente chamou de DX. Essa curva representa a quantidade demandada de etanol
antes de ter o aumento do preço da gasolina. Bom, aí aumentou o preço da gasolina, ficou muito caro, as pessoas deixaram de comprar gasolina e passaram a consumir mais álcool. Ah, então não foi o preço do álcool que subiu. Não, o preço do álcool aqui continua constante, ó, não mudou. Tá normal aqui. Mas a gente passou a vender, no caso, né, o mercado passou a vender mais etanol e a gente está consumindo mais. Como que eu mostro esse aumento de consumo de etanol, sendo que o preço não mudou? Eu faço um deslocamento da minha curva. Então, eu pego e desloco a minha curva para a direita, ó. Então, agora eu tenho uma nova curva que chama DX linha. E aí eu sigo, né, com o meu tracejadinho ali do preço do etanol até a próxima curva e desço aqui para baixo para mostrar a quantidade. Então, agora eu consigo ler que, embora o preço do etanol não tenha mudado, porque o que mudou foi o preço da gasolina, isso teve um impacto na quantidade demandada de etanol. Né? Sempre que eu quiser representar um aumento da quantidade, eu vou deslocar para a direita aqui, né? Lembrando que aqui começa no zero e aqui tende ao infinito. Então, se eu quero representar um aumento, eu desloco para a direita. Se eu quero representar uma diminuição, eu desloco para a esquerda. Não vamos esquecer. Então, isso que a gente viu aqui é uma relação de substituição. O preço de um produto que é substituto ao que eu estou analisando, ele influencia nas quantidades demandadas, né? A gente falou isso ali da gasolina e do etanol, tem bastante exemplos na nossa literatura lá, como manteiga e margarina, chá e café. Então, qualquer produto que seja substituto um do outro, quando tem um aumento de preço, impacta na quantidade demandada do outro, né? Beleza. Ainda falando dessa relação entre a demanda e o preço dos outros produtos afetando ela, a gente também tem o que a gente chama de bens complementares. E aqui o que a gente vai ver? Vai ver que o aumento do preço de um produto pode afetar a demanda do outro, igual a gente viu anteriormente, só que inversamente. Então vamos pegar aqui um exemplo, para ficar mais fácil de entender, de carro e gasolina. Vamos supor que o litro da gasolina aumente para R$ 60 o litro. Ou seja, vai ficar praticamente inviável, né, ter um carro para andar com R$ 60 o litro da gasolina. Então, se aumentar aqui o preço da gasolina demais para R$ 60 o litro, o que vai acontecer com a demanda de carro? Vai diminuir, porque o carro depende da gasolina, né, do combustível. Então, eles são bens complementares. Então, se aumenta muito o preço da gasolina, do combustível, cai a demanda de carro. Como que eu represento essa queda na demanda de carro no gráfico? Vamos lá. Olha o gráfico aqui. Então, se cair, vamos de novo aqui no gráfico. Né? Gráfico base de novo. Preço no eixo vertical, quantidade no eixo horizontal. Aqui está representado o preço do carro. Ou seja, o preço do carro ficou constante, não alterou. O que alterou foi o preço da gasolina. Então, a esse preço aqui que a gente chamou de P0, a gente tinha essa quantidade de carros sendo demandada no mercado. Tendo em vista o aumento da gasolina, a gente está agora. Opa, é o contrário. Primeiro é esse aqui, gente. Vamos de novo. Então, com esse preço do carro, a gente tem essa quantidade de carro aqui, ó. Que é a minha primeira curva de demanda aqui, que é DX, essa aqui. Essa era a quantidade que a gente estava vendendo de carro antes do aumento da gasolina. Aliás, comprando de carro, né? O mercado. Não, mudei. Com o aumento do preço da gasolina, diminuiu a quantidade de carro que as pessoas compram, né? Porque não dá para andar de carro com o litro de gasolina sendo R$ 60. Então, o que acontece? Diminuiu a quantidade demandada de carro. Como que eu represento a diminuição da quantidade aqui no nosso gráfico? Eu desloco para a esquerda, representando diminuição. Então, aquele preço inicial do carro não mudou, mas eu tenho uma nova quantidade aqui, um deslocamento para a esquerda, e eu tenho uma nova curva de demanda, que eu chamei de DX', que é a nova curva de demanda, dado aquele aumento do preço da gasolina. Então, diminuiu
a minha demanda por carros, certo? Essa relação aqui a gente chama de relação de bens complementares. Se são bens muito próximos, que um está muito relacionado ao outro, a gente, né, consegue ter essa visão de que se aumentar muito o preço de um, vai se tornar inviável o outro, né? Porque eles são complementares. Eles quase não existem sozinhos, assim. Beleza. Aí, a gente vai ter a nossa terceira relação, que vai ser a relação entre a demanda do produto, né, e a renda do consumidor. Essa daqui é uma das mais fáceis da gente ver, da gente perceber, porque afeta bastante a gente também, né? Mais fácil da gente enxergar. Então, olha lá. O que vai acontecer aqui? De maneira geral, se a gente tem um aumento de renda, a gente tem um aumento de demanda. Então, pensa a gente, né? Se a gente está num determinado trabalho lá, estamos trabalhando, beleza. Recebemos um aumento do nosso chefe. O que acontece? A gente vai ter mais dinheiro, automaticamente a gente passa a consumir um pouco mais, né? A gente consome coisas que a gente queria comprar antes e não conseguia, consome coisas melhores e por aí vai. E o inverso também acontece. Se a gente perde o emprego, né, e dessa forma vai ter uma queda grande na renda, o que vai acontecer? A gente vai ter uma queda nas nossas demandas, a gente vai comprar menos coisas, né? Então, a gente está falando aqui de um indivíduo, mas pensa o impacto disso no mercado como um todo, né? Então, é bastante preocupante ou bastante bom, né, se a gente está falando de um aumento de renda. Então, vamos analisar isso no gráfico aqui. Primeiro, vamos olhar o gráfico, deixa as exceções ali de lado. Se a gente está falando que teve um aumento de renda, a gente vai comprar mais. Então, eu vou deslocar a minha curva da demanda para a direita. Aqui, né? Essa era a minha curva de demanda inicial. Se eu tive um aumento de renda, vou comprar mais. Maior demanda significa deslocamento para a direita. Então, eu vou ter aqui, ó, uma nova curva de demanda maior, representando uma maior quantidade de demanda aqui. Sendo que os preços dos produtos que a gente está comprando, eles não mudaram, né? Eles permaneceram constantes. Lembra da hipótese ceteris paribus? Eles estão constantes aqui. A única coisa que aconteceu é que a nossa renda aumentou. E aí permitiu com que a gente comprasse mais, então a gente deslocou a nossa demanda para a direita, representando uma maior quantidade consumida de produtos. Até aí, beleza. E a gente também pode analisar aqui nesse gráfico o contrário. Se a gente tiver uma queda de demanda, aliás, uma queda de renda, a gente vai ter uma queda de demanda. Então, era como se essa linha aqui da demanda dx' representasse a nossa demanda inicial. Depois que a gente perde o emprego, a gente diminui a quantidade demandada. Então, a gente desloca a curva da demanda para a esquerda, representando um novo padrão de consumo, né? E aí a gente tem essa curva aqui sendo a nossa nova demanda, e então a gente tem essa aqui sendo a nossa nova demanda, dado uma queda na nossa renda, né? Levou a uma diminuição da demanda que a gente estava acostumado. Beleza, eu acho que essa da renda é tranquilinho da gente entender. A gente só precisa prestar atenção em duas exceções, que são bem tranquilas da gente entender. A primeira delas é o consumo saciado. Ou seja, por mais que a gente tenha um aumento de renda, a gente pode estar tranquilo, a gente pode estar ok, bem feliz com a forma como a gente consome. E aí a gente não vai deslocar essa curva para a direita, né? Ela vai permanecer constante. Por quê? Porque a gente está satisfeito com o nosso padrão de consumo, a gente não precisa consumir mais, né? E a gente chama isso de consumo saciado. Quando mesmo tendo um aumento de renda, a pessoa não aumenta o padrão de consumo dela, não aumenta a demanda dela. Ela consome a mesma coisa que ela consumia antes, que a gente chama de consumo saciado. Uma segunda exceção são o que a gente chama de bens inferiores. Então, vamos falar que a gente teve um aumento de renda e agora com esse aumento de renda a gente pode comprar produtos melhores. Então, a gente pode comprar produtos de marcas que a gente considera melhor, produtos que são considerados melhores, né? Então, a gente diz que a gente vai ter uma diminuição dos bens inferiores
e vai ter um aumento da demanda pelos bens que a gente considera melhor. Então, por exemplo, a gente passa a consumir uma carne melhor, né? Antes a gente consumia, sei lá, uma carne de segunda, agora a gente consome picanha. A gente consumia antes uma determinada marca de café, agora a gente pode consumir uma marca melhor, né, que a gente considera melhor de café, já que a gente está tendo uma renda maior. Então, essa é outra exceção, né, a essa teoria que a gente fala da demanda quando a gente está falando da renda, e é sempre bom a gente não esquecer que existem, né, pessoas que têm esse consumo saciado, que por mais que tenham um aumento de renda, não consomem mais, e também tem o inverso, né, que são pessoas que quando têm um aumento de renda, passam a consumir produtos melhores e deixam de consumir produtos que elas consideram como inferiores. E aqui a gente tem a nossa última relação de demanda, que é analisar a preferência do consumidor, o gosto do consumidor, né? E aqui não vou desenhar nenhum gráfico, né, para representar para vocês, porque vai depender de cada indivíduo mesmo, da preferência de cada um. Então, se o consumidor optar por consumir mais de um determinado bem, a sua curva vai se deslocar para a direita. E se ele decide diminuir aquela quantidade de consumo, ele vai deslocar para a esquerda. Mas vai depender de cada pessoa, né? De preferência de cada um. É bem individualizado isso, né? Então, não tem como a gente representar isso. Cada um vai ter a sua curva de demanda. Só, eu sempre gosto de deixar aqui nessa parte sinalizado para a gente não esquecer daquilo que foi comentado lá no início, que a curva de demanda do mercado, ela é a soma de todas as demandas individuais. Então, pensa, igual eu falei lá no início, o mercado catarinense de calçados vai ser feito, né, vai ser constituído da soma de todas as demandas individuais e as preferências individuais de calçados. Então, sempre lembrar que quando a gente fala de mercado, curva de demanda de mercado, a gente está somando as preferências individuais de cada pessoa para formar aquele mercado como um todo. E assim eu consigo ter, né, um indício do que o mercado está procurando. Ok, aqui a gente termina então de analisar a demanda. E aí a gente consegue, aqui num resuminho, só para a gente não esquecer o que desloca a curva e o que não desloca, né? Quando a gente fala de preço do próprio produto, a gente não tem deslocamento, porque a gente está falando de preço do próprio produto, que já está representado naquele gráfico base, sendo que o gráfico base é o preço do próprio produto que a gente está analisando no eixo vertical, e no eixo horizontal é a quantidade do produto. Então, não tem por que deslocar a curva, né? Já está sendo representado ali. Então, qualquer mudança que a gente tenha no preço do próprio produto, a gente vai estar falando de um movimento ao longo da curva de demanda e não deslocamento. Para qualquer outra variável que a gente estudou, que no caso foi a renda, foi o preço dos outros produtos, substitutos, complementares e o gosto, a preferência de cada um, qualquer um dessas outras três variáveis, a gente vai ter um deslocamento da curva. Então, né, eu vou deslocar para a direita, representando um aumento, ou vou deslocar para a esquerda, representando uma diminuição. O quadrinho é uma maneira de tentar deixar mais claro, né, para vocês gravarem o que desloca, o que não desloca, para facilitar um pouquinho. E aí a oferta, vamos falar um pouquinho dela. A oferta, ela vai ser a quantidade de um serviço, de um bem, que os produtores estão desejando vender no mercado, eles estão ofertando no mercado em um determinado período de tempo. Então, é tudo que os fornecedores estão vendendo no mercado durante um período de tempo. Na oferta, a gente tem essa leizinha básica, né? Que a gente diz que a quantidade ofertada de um bem, ela é diretamente relacionada com a variação do preço do bem. Ou seja, se o preço de um bem aumenta, vai ter mais produtores querendo ofertar aquele bem. Então, um aumento de preço de um produto leva a um aumento de oferta daquele produto. O inverso também acontece.
uma diminuição do preço de um produto leva a uma diminuição da oferta daquele produto no mercado. Quando a gente está falando de oferta, a gente tem, né, as variáveis que influenciam ela, assim como a gente tinha e viu na demanda anteriormente. Então, aqui, o que a gente vai ter? A equação da oferta, que está nos falando que a oferta de um produto X, qualquer que eu esteja analisando, ela é função, ou seja, ela depende de algumas variáveis, que nesse caso são o preço do próprio produto que eu estou analisando, o preço dos outros produtos que são relacionados a ele, o preço dos fatores de produção, ou seja, tudo que eu levo em consideração na produção de um produto, né? Pode ser mão de obra, pode ser os insumos que eu utilizo, que aqui está sendo representado pela letrinha π, e a tecnologia que eu emprego na produção daquele produto. Então, são essas 4 variáveis, basicamente, que afetam a oferta de um produto. Lembrando que tem algumas literaturas que vão colocar outras variáveis, mas a gente está estudando de acordo com aquela que está indicada lá na nossa bibliografia, que é o nosso livro principal, texto, que é o Manual de Economia dos Professores da USP. Então, a gente está seguindo o que está falando lá. E aí, a gente chega no nosso gráfico de oferta. Então, a gente vai ter aqui, ó, a nossa curva da oferta. Olhem, né, vamos lembrar que a demanda tinha essa cara para cá, essa outra curvatura. E agora, a gente está tendo a oferta com essa cara aqui. O gráfico base para a oferta é o mesmo. Vai ter o preço no nosso eixo vertical e a quantidade no nosso eixo horizontal. A única coisa que vai mudar é porque a quantidade ofertada. Quando a gente estava estudando a demanda, era a quantidade demandada, né? Vamos para um exemplo. Da mesma forma como a gente viu na demanda, a gente tem aqui uma tabelinha que tem os preços e as quantidades ofertadas. O que eu faço para ver a minha curva? Eu vou plotando no gráfico cada pontinho. Então, eu pego lá, ao preço de 10 centavos, não tinha ninguém ofertando o produto no mercado. Então, eu vou lá, marco ali 10 centavos, 0 produtos sendo ofertados. Faço um pontinho. Ao preço de 25 centavos, 3 unidades de bala estavam sendo ofertadas no mercado. Então, eu vou lá, preço, 25 centavos, o 3 está mais ou menos aqui, né? Então, 25 centavos, 3 aqui sendo ofertadas, marca um pontinho. Ao preço de 50 centavos, tinham 7 balas sendo ofertadas no mercado. 50 centavos, mais ou menos aqui, está representando 7, né? Marca outro pontinho. E assim por diante, até eu, depois que eu tiver todos os pontinhos marcados, eu traço a minha linha, a minha curva, e aí eu tenho a minha curva da oferta. Então, lembrando que a gente também tem exercícios que a gente já fez, que estão lá no Google Classroom, para vocês fazerem, né? Lembrando que quem não fez, dá para fazer e entregar lá ainda. Então, não deixem de fazer, a gente precisa treinar. Gráfico é treino, é fazer bastante para a gente começar a entender e ficar bastante claro. Senão fica meio nebuloso mesmo, tá? Beleza. Eu não vou passar aqui por cada um dos pontos aqui das variáveis, como eu fiz no da oferta, porque o mecanismo é mais ou menos o mesmo. Ou vai deslocar para a direita, representando aumento de oferta, ou vai deslocar para a esquerda, a curva da oferta, representando diminuição da oferta no mercado. O que a gente vai fazer? Vamos só tratar das 3 variáveis principais que a gente falou, né, que influenciam a oferta, e ver como é que ela reagiria numa curva de oferta. Né? Já que a gente já tem uma noção da demanda, a gente pode só fazer esse exercício para a oferta aqui. Então, vamos aqui. Primeiro, letra A. Preço dos insumos. Então, vamos pensar no preço dos insumos e deixar o resto das variáveis ceteris paribus, ou seja, constantes, não vou mexer nelas. Então, vamos pensar. Se a gente tiver um aumento do preço dos insumos, a gente vai ter uma diminuição da oferta do produto.
Tá, vamos pensar. Ficou mais caro para produzir, porque aumentou o preço dos produtos que eu uso na minha produção. Então, ficou mais caro para produzir. Eu vou produzir menos, ofertar menos no mercado. Então, vai diminuir a minha oferta. Como que eu represento diminuição de oferta? Deslocando minha curva da oferta para a esquerda. Beleza. Vamos pensar o contrário, só para questões de exercício. Se eu tiver uma diminuição do preço dos insumos que eu utilizo na produção do meu produto, fica mais barato para eu produzir. Ficando mais barato para eu produzir, eu produzo mais, ou seja, eu oferto mais no mercado. Então, eu vou ter mais produtos para ofertar no mercado, vai representar um aumento de oferta. Ou seja, eu desloco a minha curva de oferta para a direita, representando o aumento. Até aí, beleza, né? Vamos para a próxima. Vamos pensar na tecnologia. Se eu tenho uma tecnologia empregada na minha fábrica, ou seja, um maquinário, né? Quando a gente fala tecnologia, a gente está pensando mais num maquinário. Assim. Se eu tenho um maquinário que aumenta a minha produtividade, faz com que eu consiga produzir mais, né? Me deixa mais produtivo, a gente tem uma redução de tempo de produção, ou seja, a gente produz mais em menos tempo. Então, se eu produzo mais, eu consigo ofertar mais no mercado. Como que eu represento isso no meu gráfico? Eu desloco a minha curva da oferta para a direita, representando uma maior oferta. Porém, o contrário também acontece. Se eu tiver um maquinário muito antigo, que não é eficiente, que me faz produzir menos, né, por hora, isso faz com que eu oferte menos no mercado, então eu tenho um deslocamento da minha curva de oferta para a esquerda, representando uma diminuição da quantidade ofertada daquele produto no mercado. Beleza. E aqui eu trouxe uma outra variável que a gente não comentou lá na equação, que são as expectativas dos produtores. Eu trouxe ela aqui porque tem alguns livros que trazem, embora a gente não vai tratar como sendo específica aqui, né? Como sendo uma daquelas 4 que a gente viu, mas eu acho bacana a gente tratar delas. Então, a expectativa dos produtores, né? Então, se uma empresa ela espera que o preço dos seus produtos vão aumentar no futuro, o que ela faz? Ela pode estocar parte da produção hoje e esperar, né, com que esse preço aumente, para que ela possa ofertar esse produto lá na frente com um preço maior. Então, essa relação que ela faz é aquela relação que a gente viu do preço do próprio produto com a oferta. Então, principalmente produtores de commodities, né, fazem bastante isso. Então, se hoje o café está muito barato no mercado, o que eles fazem? Eles seguram a produção, né, guardam, estocam, para que aumente o preço no mercado, e aí quando o preço aumentar, eles vão lá e passam a vender o produto, nesse caso o café que eu dei de exemplo, no mercado, porque o preço está maior e aí eles ganham mais. Então, também acontece essa expectativa dos produtores com relação ao preço do produto futuro, né? Legal a gente pensar sobre isso também. E aqui o nosso quadrinho de resumo, né? Tendo ali que quando a gente trata sempre do preço do próprio produto, seja ele na oferta ou na demanda, nunca vai ter deslocamento da curva. Sempre vai ter só um movimento ao longo da curva, já que o preço do próprio produto é retratado no gráfico base, né? Então não tem por que deslocar. E aí o preço de todo, o preço não, a curva, né? De todas as outras variáveis que a gente viu, todas elas vão ter deslocamento. Então, sempre que eu falar do preço do movimento do preço dos insumos, da tecnologia, das expectativas, dos produtores, número de vendedores, qualquer outra variável que vai influenciar a demanda, ela vai ter um deslocamento da curva. Opa, eu falei demanda agora há pouco, né? Da oferta nesse caso, né? Era da curva que eu queria dizer. Então, qualquer outra variável que não seja o preço do próprio produto faz com que a curva tenha um deslocamento. Sempre lembrando, para a direita representa um deslocamento maior, né? Maior quantidade, e para a esquerda representa uma diminuição de quantidade. Então, sempre lembrar: esquerda, diminuição de quantidade, direita, aumento de quantidade, sendo ela quantidade demandada ou ofertada, tanto faz.
A lógica, nesse caso, é a mesma. E aí, a gente fez o quê? A gente praticou bastante. Então, tem bastante exercícios lá no nosso Google Classroom para a gente praticar antes da gente entrar no equilíbrio de mercado. Então, para essas aulas, na verdade, tudo que eu abordei aqui, elas foram referentes às aulas do dia 18 e 19, e de certa forma também já incluindo um pouco do dia 24 ali, que a gente também terminou essa parte da oferta. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida, lembrem, falem comigo. Eu estou aqui à disposição de vocês para a gente tirar qualquer dúvida que possa ter surgido. E lembrando, façam os exercícios, gente. Até mais e até a nossa próxima gravação. Beijos!